Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje eu vou explicar a terceira atividade pedagógica não presencial de matemática, tá? Do sétimo ano. Então, se você é aluno do sétimo ano, assista esse vídeo até o final. E lembrando, se você ainda não for inscrito, aproveite e se inscreve. Basta clicar nesse nome inscreva-se que fica abaixo de mim. Ative o sininho para receber novas notificações de vídeo, tá ok? Vamos lá. Terceira atividade pedagógica não presencial de matemática, sétimo ano. Vamos lá, aqui tem um cabeçalhozinho para você preencher, tá? Aí o assunto dessa atividade é comparação em frações. Nessa atividade você vai comparar as frações, tá ok? Quem é maior, qual é a menor. Vamos lá. Vamos ao resumo. As frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro através de situações geométricas ou numéricas. Podemos comparar frações utilizando representação numérica, através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa a maior ou a menor quantidade, ou se elas são iguais. Situação 1. Quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor do numerador. Observe a comparação entre as duas frações aqui. Nós temos a fração 2/5 e 4/5. Note que os denominadores são iguais, ou seja, a parte de baixo, denominador 5 e 5 são iguais. Dessa forma, vamos comparar os numeradores, que são 4 e 2. Como o 4 é maior que o 2, 4 maior que 2, 4 é maior que 2, então a fração aqui foi escrita errado, tá? Vou escrever da maneira certa. Aqui foi um erro de digitação na hora de fazer a atividade. Vocês esquecem isso aqui, tá? Então, a fração 4/5 é maior que 2/5. O correto é isso, tá? Tá bem? Por que essa é maior que essa? Porque como os denominadores são iguais, basta comparar os numeradores. 4 e 2. Como o 4 é maior que o 2, nós já vimos aqui que o 4 é maior que o 2. Então, nesse caso, a fração 4/5 é maior que 2/5. Continuando. Segunda situação. Quando os denominadores são diferentes, devemos realizar operações no intuito dos denominadores se tornarem iguais. Ok? Quando eles forem diferentes, você deve realizar operações, contanto que eles se tornem iguais. Quando eles se tornam iguais, aplicamos as definições da primeira situação aqui. Compara o numerador. O processo que irá transformar os denominadores em valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir um número pelo qual iremos multiplicar os membros de uma fração para que os denominadores assumam o mesmo valor. Observe, aqui nós temos 5/6 e 8/3. As frações dadas possuem denominadores 6 e 3, diferentes, tá? Vamos multiplicar os membros da primeira fração, tá? Aqui o nome é fração, tá? Aqui foi um erro de digitação. Vamos lá. Primeira equação não, porque aqui não tem nenhuma equação, tá ok? Isso aqui é fração. Da primeira fração por 3 e multiplicar os membros da segunda fração também. Da segunda fração por 6. Veja, se eu multiplicar os membros da primeira fração, que é 5/6 por 3, em cima eu vou ter 3 vezes 5, que é 15. Em cima eu vou ter 3 vezes 5, que é 15. E embaixo eu vou ter 3 vezes 6, que é 18. Aí, o denominador agora é o 18. Observe se eu multiplicar a segunda fração por 6. 6 vezes 8, 48. E 3 vezes 6 é 18. Observe que agora elas têm os mesmos denominadores, 18 e 18. Note que 48 sobre 18 avos é maior que 15 sobre 18 avos. Portanto, 8/3, que representa 8/3 representa 48 sobre 18, tá?
é maior que 5 sextos. Okay? 8 terços é maior que 5 sextos. Quando você transformou em um mesmo denominador, você descobriu isso, por causa que o 48 é maior que o 15. Observe que multiplicar os membros da primeira equação, da primeira fração, tá? Pelo denominador da segunda fração e os membros da segunda fração pelo denominador da primeira equação. Vamos lá de novo. Observe que multiplicamos os membros da primeira fração pelo denominador da segunda fração e os membros da segunda fração pelo denominador da primeira fração. Vou fazer isso aqui para vocês observar melhor, tá? Vou criar um campinho aqui branco. Para vocês observar. Vamos lá. As frações são essas duas aqui, ó. 5 sextos, vou até reescrever elas aqui, tá? E 8 terços. Como é que eu deixo essas frações com os mesmos denominadores? Para vocês fazer com que elas cheguem no mesmo denominadores, basta você pegar o denominador dessa, que é o 6, e multiplicar essa completa. E pega o denominador dessa, que é o 3, e multiplica essa completa, tá? Então, vamos lá, passo a passo. A primeira é 5 sextos. Para você pegar e transformar para ficar o mesmo denominador, você vai multiplicar ela por quanto? Qual é o denominador da outra? Não é o 3, então você vai multiplicar ela por 3. A segunda fração, né, é 8 terços. Você vai multiplicar ela por quanto? Para transformar em um mesmo denominador. A outra, o denominador não é um 6. Então, você vai multiplicar a segunda fração por 6. Então, o que eu acabei de fazer? O que eu acabei de fazer foi pegar o denominador da segunda fração, que é o 3, e multiplicar toda a primeira fração, tá? Por 3. Entenderam? Peguei o 3 da segunda fração. Aí, ó, na segunda fração, eu pego ela e vou multiplicar pelo denominador da primeira fração, que é o 6. Tá aqui ele, ó. 6 e 6. E aqui o 3 e 3. Vamos lá. Multiplicar para vocês verem aqui. 3 vezes 5 nós já vimos que é 15. E 3 vezes 6, 18. A de baixo, 6 vezes 8, 48. E 3 vezes 6, 18. Comparou, mesma fração. Agora basta comparar o numerador. 48 é maior ou menor que 15? Maior, né? Se o 48 é maior que 15 e o 48 representa a segunda fração, então nós dizemos que 8 sexto é maior que 5 sexto, que representa 15 sobre 18. Vamos lá. 48 sobre 18 é maior que 15 sobre 18. Por quê, professor? Porque elas têm os mesmos denominadores, que é 18, e o numerador 48 e 15. Como 48 é maior que o 15, então essa fração, a primeira fração aqui, ó, 48 sobre 18, ela é maior que 15 sobre 18. E como essa fração 48 sobre 18 está representando 8 terços, tá aqui, ó, 8 terços, é a mesma coisa que 48 sobre 18, então nós podemos dizer que 8 terços é maior que 5 sextos, tá? Então, 8 terços, essa segunda fração é maior que a primeira fração. Então, a gente pega, volta para as primeiras frações e reescreve elas. Então, 8 terços é maior que 5 sextos.
Espero que tenha entendido e vamos para o próxima explicação, tá? Vamos lá. Terceira situação. Fração equivalente. O que são frações equivalentes? É quando uma fração ela é igual a outra fração, tá? Por exemplo, 2 quartos é igual a 4 oitavos. 2 quartos é igual a 4 oitavos. Por que, professor? Por quê? Vamos lá. Terceira situação. Frações equivalentes. Dizemos que duas ou mais frações são equivalentes quando elas representam a mesma quantidade. Para o processo de verificação entre duas ou mais frações, a fim de determinar se elas são ou não equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um número diferente de zero. Tá ok? Se você for multiplicar, você tem que multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. E ele tem que ser diferente de zero. Se for dividir, tem que dividir os dois, o numerador e o denominador, pelo mesmo número, tá? Vamos determinar as frações equivalentes de 1 sobre 2, que é 1 meio. Quais são as frações equivalentes a essa? Se a gente pegar 1 meio e multiplicar por 3, a gente vai ter 3 vezes 1 e 3 vezes 2. 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 2 é 6. Tá aqui. Nós já temos uma fração equivalente a 1 meio é 3 sextos, tá? Se a gente pegar 3 sextos e multiplicar por 5, a gente vai ter 15 sobre 5 vezes 6 embaixo, 30. Então, a gente vai ter outra fração equivalente a essa. Ficou 15 sobre 30 avos. Se a gente pegar ela agora e multiplicar por 2, a gente vai encontrar 30 sobre 60 avos. Todas essas frações são equivalentes. Então, para você descobrir se uma fração é equivalente, basta multiplicar pelo mesmo número ou dividir, tá? Dê outro exemplo, professor. Tá bem, eu vou dar outro exemplo de frações equivalentes. Vamos lá. 2 terços. Uma fração equivalente a essa fração aqui, 2 terços, seria 4 sextos. Por quê, professor? Porque aí em cima eu multipliquei pelo mesmo número que eu multipliquei embaixo. Que número foi esse? Se você ver, qual é o número que multiplica 2 que dá 4? O próprio 2, né? 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Agora, se eu pegar essa fração aqui, ó, e multiplico por 3, eu vou encontrar outra já. 12. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 6 é 18. Todas essas frações, elas são equivalentes. Porque eu encontrei elas multiplicando pelo mesmo número. Então, eu posso dizer que 2 terços... Eu posso dizer que 2 terços é equivalente a 12 18avos. Como também eu posso dizer que 4 sextos é equivalente a tanto a 2 terços como 12 sobre 18avos. Todas essas frações são equivalentes, ou seja, elas são iguais. Têm o mesmo valor numérico, tá? Se você quiser mais um exemplo, eu vou fazer mais um exemplo agora com 2 quintos. Se eu pegar essa fração aqui e multiplicar logo por 10, exagero, né? Não, para vocês saberem que eu posso multiplicar por qualquer número, tá? 2 vezes 10, 20. 5 vezes 10, 50. Nós obtivemos 20 sobre 50 avos. Essa fração 2 quintos, ela é equivalente a 20 sobre 50 avos, tá? Elas têm o mesmo valor numérico. Se eu chegar a dividir 20 por 50, eu vou encontrar o mesmo valor que eu dividi 2 por 5. Tá? Professor, e como é que retorna? Retornar, basta você pegar a fração que você tem, no caso 20 sobre 50, e dividir. Tá? Faz o retorno. Dividir por quanto? Depende, se você quer retornar para a primeira aqui, você multiplicou por 10, divide por 10. 20 dividido por 10, divisão por 10, basta cortar os 0. 2 dividido para 1 dá 2. E 5 dividido para 1 dá 5. Lembre, né? Simplificação de frações, o nome disso.
Tava numa grande e ficou numa pequenininha. Vamos lá. Vou explicar agora a primeira atividade, tá? A primeira questão, complete com... Vamos lá para a primeira questão. Complete com os símbolos maior que, menor que ou igual. Os parênteses aqui, ó. Você vai só completar com maior que, menor que ou igual. Quando as frações têm o mesmo denominador, fica fácil, né? Basta comparar os numeradores. Tá ok? Aí você completa maior que, menor que ou igual. Quando as frações são com denominadores diferentes, aí complica. Você não vai comparar só os numeradores. Você tem que transformar essas frações em frações com mesmo denominadores. Por exemplo, se eu tivesse 3/5 e eu fosse comparar com 2 quartos, como é que eu faria? Nesse caso, você pegaria 3/5, que é a primeira fração, e multiplicaria pelo denominador da segunda. E a segunda fração, que é essa aqui, você vai pegar ela e vai multiplicar pelo denominador da primeira. Quem é o denominador da primeira? O 5. Então a segunda você vai multiplicar por 5, embaixo e em cima. E a primeira você vai multiplicar pelo denominador da segunda. Quem é o denominador da segunda? O 4. Tá ok? Você entendeu? A primeira fração, 3/5, você vai multiplicar pelo denominador da segunda, que é 4. Tá aqui ele, ó. E a segunda fração, que é 2 quartos, você vai multiplicar pelo denominador da primeira, que é 5. Aí você vai encontrar o mesmo denominador. Os resultados agora vão ter o mesmo denominador. Quer ver? Vamos lá. 3 vezes 4, 12. E 5 vezes 4, 20. 2 vezes 5, 10. E 4 vezes 5, 20. Então, essa 12 sobre 20 está representando a primeira fração. Então, ela, no caso, é maior ou menor que a segunda? A segunda é 10 sobre 20. Comparando as duas, o 12 é maior que o 10. Então, logo, a primeira é maior que a segunda. Então, se usa o sinal maior que. Entenderam? E a mesma coisa você vai fazer nas outras alternativas que não tem o mesmo denominador, tá? No caso, C, E e F. E a própria letra B. Segunda questão. Na segunda questão, leia os pares de frações que a professora escreveu. Aí, ó, nós temos aqui 4 pares de frações, tá? Que ela escreveu. O que ela quer com esses pares? Quais desses pares apresentam frações equivalentes? Nessas frações, você vai descobrir qual delas tem frações equivalentes. Para fazer isso, você vai pegar, por exemplo, a primeira fração e ver se é equivalente à segunda fração. Se elas são equivalentes, elas têm que ter multiplicado pelo mesmo número. Por exemplo, de 5 para chegar em 20, foi multiplicado pelo mesmo número que multiplica 1 e chega em 12. Se for verdade, a primeira alternativa já é fração equivalente, tá? Se for verdade, a primeira aqui já é fração equivalente, porque foi multiplicado pelo mesmo número para chegar em 12 sobre 20. Agora, se não for, você passa para a segunda, tá? E observa. Na segunda fração, nós temos o quê? 2 nonos e 6 sobre 27 avos. Será se de 9 para chegar em 27 foi multiplicado pelo mesmo número que foi multiplicado de 2 para chegar em 6? Será se for o mesmo número que multiplicou as duas? Se for, ela é uma fração equivalente. Agora, se não tiver sido o mesmo número, não é fração equivalente, tá? O mesmo processo você vai fazer com o item 3. Será se tem um número que de 9 chega em 6, dividindo ou multiplicando? E o mesmo número de 6 vai chegar em 4? Aí você faz o mesmo processo com a quarta
par de frações. Será que tem um número que divide 9 para chegar em 3? E é esse mesmo número vai dividir 21 para chegar em 7? Por que você está usando divisão e não multiplicação, professor? Porque aqui são frações diferentes, tá? Aqui é maior e essa aqui é menor, os numeradores. Então, nesse caso, eu tenho que achar o número que divide o 9, que dá 3. Esse mesmo número que eu achei tem que ser o mesmo de baixo também, que divide 21 e dá 7. No caso, se for o mesmo número, são frações equivalentes. Se não for, não são frações equivalentes. Aí, ó, se você achar mais de uma, você marca aqui. Foi a 1 e a 2 que você achou? Aí marca a letra A. Não, não foi a 1 e a 2, foi a 1 e a 3, marca a letra B. Não, foi a 2, a 3 e a 4, marca a letra C. E assim por diante. Veja aí quais são os pares, tá? Tem mais de um par, que são frações equivalentes. Vamos lá. Questão 4. Na questão 4, 4 alunos estão lendo um livro de 279 páginas que a professora de literatura solicitou. Maria leu 3/4. Carla, 9/12. Patrícia, 9/13. E Pedro, 5/7. Os alunos que leram a mesma quantidade de páginas até o momento são: quem foi os dois que leram a mesma quantidade de páginas? Será se foi Maria e Carla? Se tivesse sido Maria e Carla, você vê se o mesmo número que multiplica o numerador de Maria, multiplicando pelo denominador da Carla, que é 12, ó, e pega a fração da Carla, que é 9/12, e multiplica por o denominador da fração da Maria, que é 4. Então, será 3 vezes 12 e 4 vezes 12 aqui, encontrando essa fração aqui. É a mesma coisa que eu pegar 9 vezes 4 e 12 vezes 4 e vou encontrar essa fração aqui. Será se são duas frações com o mesmo denominador? Ou seja, será se são frações iguais? Porque para ser equivalente são frações iguais. E para elas ler a mesma quantidade de páginas, elas têm que ter frações equivalentes, frações iguais. Então, se você achar frações iguais aqui, então a resposta seria Maria e Carla. Aí você vai para Maria e Pedro. Pega, ou Patrícia e Pedro, por exemplo. Pega Patrícia e multiplica pelo denominador de Pedro, que é 7. E pega a fração de Pedro, que é 5/7, e multiplica pelo denominador da Maria, que é 13. Aí, se você encontrar, a resposta seria Patrícia e Pedro, por exemplo. Letra B. Só um exemplo, tá? Aí, por exemplo, você quer ver Maria e Pedro. Você pega o denominador da Maria e multiplica pelo... Pega a fração da Maria e multiplica pelo denominador de Pedro, que é o 7. Depois, você vai pegar a fração de Pedro e multiplicar pelo 4, que é o denominador da Maria. E assim por diante. Você pode fazer com todos os pares até encontrar a alternativa correta, tá? Questão 4. Pegue uma folha de papel, faça as divisões na folha, como proposto nos itens abaixo, e responda as perguntas. Divida uma folha em duas partes iguais. Você vai pegar a folha e dividir ela ao meio. Que fração representa cada parte dividida da folha? No caso, você vai pegar uma folha e dividir ela ao meio. E ele quer saber que fração representa cada parte. Por exemplo, essa parte aqui representa que fração da folha? E se eu pegar essa aqui, representa que fração da folha? A mesma coisa, né? Então, você vai ver que fração é essa que representa cada parte. Aí você coloca na forma de fração. Por exemplo, isso aqui foi dividido em quantas partes? Em duas. Então, sei que o denominador tem que ser o 2. Só um exemplo, tá? E o numerador? A quantidade de partes. Cada parte é 1. Então, uma possível resposta para a letra A seria 1/2. Pegou a folha e dividiu em duas partes iguais. E cada parte representa 1/2. Então, essa aqui é a resposta da letra A. De acordo com essa resposta da letra A, você vai responder a letra B e a letra C. Lembrando que a letra B aqui, ó, você vai pegar a folha que estava dividida em duas partes e vai dividir ela
ao meio. Então, divide ela ao meio. Agora você vai ter quantas partes? Que fração representa cada uma dessas partes? Aí é com você, tá? Letra C também, você vai pegar a folha que estava dividida naquela quantidade de partes da letra B e vai dividir ela ao meio de novo. E quantas partes você encontrou? Que fração representa cada parte? E assim por diante. Aí tem um jogo no stop da matemática. Tem as regrazinhas. A brincadeira pode ser feita com um ou mais jogadores. Pode ser só você, tá? Ou com um colega. Sendo assim, devem tirar nos dedos o número que escolherão para realizar todas as operações da partida. A brincadeira pode ser feita com um ou mais jogadores. Sendo assim, devem tirar nos dedos o número que escolherão para realizar todas as operações da partida. Depois de escolhido o número, devem realizar todas as operações apresentadas nas colunas com o mesmo número determinado. Tá? Se você escolher o número 3, você pega o 3 e faz com ele todas essas operações. Soma metade, seu dobro, mais soma com 30, tira 25, divide por menos 2, multiplica por menos 3, o antecessor, o sucessor e o oposto. Tudo do mesmo número, tá ok? Se você estiver fazendo com o colega, as mesmas operações o colega vai fazer. Aí seguindo aqui as regras. Quem terminar a linha primeiro fala stop. Quer dizer que na hora que você chegou no final aqui, você fala stop. Aí o outro colega tem que parar no mesmo momento que você falou stop. Então, mesmo que ele não tenha terminado tudo, de calcular tudo, ele tem que parar, tá? E o outro deve parar, o outro colega, para que confira o resultado de cada cálculo. Nesse caso, haverá 3 casos, tá? Quando for conferir os resultados, há 3 possibilidades. Primeira, a pessoa que acertar sozinho o cálculo, soma 10 pontos ao total. Quem acertou todinho, soma 10 pontos. Ambos acertam o cálculo, somam 5 pontos cada um ao total. A pessoa que errar fica com 0 ponto naquele cálculo. Então vamos lá. Se você chegou ao final e você acertou mais operaçõezinha, quer dizer que você soma 10 pontos. E o outro colega que acertou menos operações, no caso aqui, soma menos ponto. Quer dizer, soma 0, tá? Quem acertou menos. Aí se der empate, acertar a mesma quantidade de resposta, soma 5 pontos cada um, tá? Por exemplo, eu estou jogando com você. Você já fez a do 4 todinha até chegar no final. Aí eu fiz a do 4. Por exemplo. A do 4 aqui, ó. O seu coleguinha. Eu não, tá? Seria injusto eu jogar com você. Vamos lá, o seu colega. Fez a do 4 aqui, ó. Sua metade. A metade do 4 o colega diz que é 2. O dobro. O dobro do 4. Ele colocou 4. Os 30 mais 4. 34. 25 mais 4, que é positivo aqui, tá? Aí fica 25 mais 4. Aí você coloca menos 21. 4 dividido por menos 2. 4 dividido por menos 2. Menos 2. 4 multiplicado por menos 3. 12 negativo. O antecessor de 4, 3. O sucessor de 4, 5. E o oposto. Não deu tempo de fazer o oposto, tá? Porque o outro colega, que era você, já tinha pedido stop, que já tinha terminado tudo. E o outro coleguinha estava ainda fazendo sucessor quando você pediu stop, então ele parou. Na hora que você pediu stop, que chegou no final, ele parou. Aí foram ver quem acertou mais. No seu caso aqui, você acertou, 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 acertou e acertou. E ele, como ele não respondeu o último aqui, você já acertou todos. Nesse caso, você já soma 10 e ele nada, porque ele deixou uma em branco. Então, nesse caso, você já está acertando mais do que ele. Mas vamos conferir o que ele acertou. Acertou a primeira. Essa aqui ele errou, porque ele colocou o seu dobro é 4. Porque ele se confundiu, ele pensou que estava falando de quem? Do 2 aqui, ó.
4. Sua metade, 2. Aí ele pegou o dobro. Aí ele pensou que era do 2. Quando ele colocou a metade de 4 é 2, seu dobro, ele pensou que ia falar do 2. É por isso que ele colocou 4. O coleguinha lá, tá? Aí ele terminou errando. No caso, o dobro tinha que ser do mesmo número do início, tá? Que é o 4. Que é o número escolhido por 2 fazer ao mesmo tempo. Então ele errou aqui. 34 ele acertou. Menos 21 ele acertou. Menos 2 acertou. E essa aqui ele não fez. Nesse caso você acertou mais questões, mais cálculos. Então você tirou 10. E ele acertou menos cálculo, tirou 0. Se der empate, a mesma quantidade de acerto fica 5 por primeiro e 5 por segundo, tá? Se você for fazer sozinho, você tem que mandar feito para o seu professor, tá? Se você for fazer sozinho, tem que mandar feito. Aí você vê e calcula o tempo que você fez todas as operações por mesmo número. Por exemplo, por 5, você calcula o tempo e colocando bem na frente, o meu tempo foi tal para cada um, tá? Tá bem? Se você for sozinho, é bom fazer um tempozinho. Por exemplo, depois de conferir a rodada, escolha novamente um número e faça sucessivamente novas rodadas. Quer dizer que você terminou com 4. Agora você vai escolher outro número e começar de novo, tá? Por exemplo, agora vai ser o número 6. Aí o 6 vai servir por 2 jogadores, se for 2. Se for só você, você vai colocar um tempo para fazer só com 6. Entendeu? Então espero que você tenha entendido. E assim nós chegamos ao final dessa aula, tá? Se você gostou dessa aula, deixe seu like, tá? Se ainda não for inscrito nesse canal, aproveite e se inscreve. E até o próximo vídeo, tá? Lembrando, as respostas do livro você envia junto com essa atividade, tá? Até a próxima aula.